Fala pessoal, nessa aula 4 de circuitos elétricos em corrente alternada, nós faremos uma análise dos circuitos indutivos. Então vamos começar a trabalhar com circuitos que possuem indutores. Os conteúdos dessa aula são indutores em corrente contínua, como que é o comportamento de um indutor em corrente contínua, indutância e quais elementos influenciam na indutância, qual que é o comportamento do indutor em corrente alternada. Faremos estudos de casos, ou seja, vamos colocar o indutor em corrente contínua, em corrente alternada com uma frequência muito alta. Vamos estudar circuitos onde possuímos resistores e indutores. Aqui, logo em seguida, faremos um estudo sobre potência. Vocês verão que teremos mais dois tipos de potências que vocês não conheciam. Falaremos também do fator de potência e, por último, um resumo. Quais são os objetivos? Primeiro, quero que vocês compreendam o que são indutores. E quero também que vocês conheçam quais são as aplicações dos indutores em circuitos elétricos. Além disso, quero que vocês conheçam os outros tipos de potência, ou seja, o que é uma potência aparente e uma potência reativa, e como calcular o fator de potência. E quero que vocês terminem essa aula aptos a resolver circuitos com resistores e indutores. Então, o indutor, também conhecido como solenoide ou bobina, por conta sua forma construtiva, é um dispositivo elétrico capaz de armazenar energia magnética. Para essa aula, nós vamos ter em mente duas coisas que vocês já vinham trazendo das aulas anteriores, especialmente também dos vídeos que vocês assistiram, os vídeos complementares que eu sugeri. Duas coisas que temos que ter em mente. Primeiro, que o indutor, ou uma bobina, ela se opõe à variação da corrente. Isso é muito importante ao longo dessa aula para vocês compreenderem como o indutor funciona. Então, o indutor se opõe à variação da corrente. Se eu tentar aumentar a corrente que passa no indutor, ele vai se opor a isso. Se eu tentar diminuir a corrente que passa no indutor, ele vai se opor a isso também. E a outra característica é que o indutor armazena energia na forma magnética. Qual que é a equação principal do indutor? A equação, isso aqui vocês ainda não tiveram, isso aqui é uma derivada. Mas entenda como uma variação da corrente ao longo do tempo. Ou seja, outra forma de escrever isso aqui é a variação da corrente, ΔI, que vocês já viram, principalmente em física, né? Sobre ΔT. O que está dizendo essa equação? Então, isso aqui é a indutância. É uma característica do indutor. A principal característica do indutor é a indutância representada pela letra E. Então, essa equação está dizendo o seguinte, que a tensão ao longo do tempo, ela vai ser proporcional ao quê? A dois elementos. Ao valor da indutância. Quanto maior a indutância, maior a tensão, e também a variação da corrente ao longo do tempo. Então, quanto maior a corrente variar, quanto mais a corrente variar ao longo do tempo, maior será a tensão no dispositivo. E aí eu tenho duas coisas, tá? Pode ser ou a corrente variando bastante, ou o tempo em que ela varia é muito curto. Então, as duas coisas são verdadeiras. Ou as duas podem coexistir. Eu posso ter uma variação grande de corrente ao longo de um certo período de tempo, ou posso ter a mesma variação de corrente, mas em um intervalo muito curto. Tudo isso vai impactar na tensão do dispositivo. Indutor em corrente contínua. Então, depois dessa breve explicação sobre o indutor, vamos ver como ele se comporta em um regime de corrente contínua. Primeiro, a gente tem que ter em mente aqueles dois conceitos que eu falei para vocês guardarem. O indutor, ele se opõe à variação da corrente e depois ele armazena energia na forma magnética.
Então, aqui no circuito, eu tenho um indutor de valor L. Só tenho um indutor. E tenho uma fonte de corrente contínua. Também tenho aqui em cima uma chave de liga e desliga. Inicialmente ela está desligada. Quando eu fecho a chave, eu vou permitir a passagem de corrente I pelo circuito e pelo indutor. Vocês lembram que o indutor ele se opõe à variação da corrente? Então, se eu fechar a chave, imediatamente a corrente vai tentar passar bruscamente pelo indutor. Então, eu vou ter um crescimento da corrente que antes era zero, bem significativo para passar pelo indutor. Porém, o indutor ele se opõe à variação da corrente. Então, o que ele vai fazer? Como eu tenho uma tentativa de aumento brusco de corrente no indutor, ele vai criar uma corrente contrária, que aqui eu chamo de I, linha. Essa corrente contrária vai ser criada a partir de uma tensão induzida, uma tensão contrária para se opor à variação da corrente. Então, o que vai acontecer? No indutor, a corrente, quando eu fecho a chave, a corrente ela não vai aumentar bruscamente, como se eu tivesse um resistor. Ela vai se aumentar gradativamente. Por quê? Porque no momento em que eu fecho a chave, eu tenho uma corrente reversa muito alta, criada pela tensão induzida aqui no indutor. Conforme vai passando o tempo, essa corrente reversa vai diminuindo e vai permitindo a passagem de corrente pelo indutor até chegar no valor máximo. Então, eu tenho esse comportamento aqui no indutor, quando eu estou analisando a corrente. Lembrando, se fosse um gráfico com um resistor, onde aqui eu tenho o tempo e aqui eu tenho a corrente, eu quero saber em um tempo t igual a zero. Eu quero saber como que é o comportamento da corrente, então a corrente estava zero. No momento em que eu fecho a chave, a corrente é máxima no indutor de forma bem imediata. Então, essas são as diferenças entre um resistor e um indutor. O indutor ele se opõe à variação brusca da corrente. Então, no momento que eu fecho a chave, a corrente vai tentar passar de imediato pelo indutor. O indutor vai criar uma tensão contrária, com uma corrente contrária, e impedir essa passagem brusca da corrente. Isso no primeiro momento, no momento em que eu fecho a chave, que é do momento zero até o momento T1. Em seguida, o que vai acontecer? No momento seguinte, onde eu tenho a chave já há um tempo fechada, eu tinha isso aqui no primeiro momento. Logo em seguida, quando a corrente já é máxima no indutor, aí eu não tenho variação da corrente, ou seja, ela continua sendo máxima. Então, ele vai funcionar como se fosse um curto-circuito. Vai deixar passar toda a corrente por ele, sem se opor mais à variação da corrente, porque de fato eu não tenho variação de corrente. Se eu deixar isso aqui o tempo que for necessário, a corrente vai ser sempre a mesma. Se a gente olhar aquela nossa equação, onde eu tenho uma tensão no indutor, que é essa tensão aqui, ó, tensão induzida. Do que depende a tensão induzida? Depende do valor do L, mas o L é constante, ele vai ser sempre o mesmo. Ele depende das características da bobina, das características construtivas do indutor. Então, o L não vai variar. Essa tensão depende também da variação da corrente em relação ao tempo. Se, nesse momento aqui, eu não tenho mais variação da corrente, então significa que a variação da corrente ao longo do tempo é zero. Portanto, a tensão no indutor, nesse momento de estabilidade, é zero. Diferente do que acontecia no primeiro caso. No primeiro caso, eu tinha a indutância constante, mas eu tinha um valor muito alto aqui. Por quê? No primeiro caso, quando eu fecho a chave, a corrente passa de zero ao valor máximo. Então, esse valor aqui ele é muito alto. Portanto, a tensão induzida era máxima também. Por isso que nesse instante aqui, não passa corrente. No instante inicial, ela vai passando logo em seguida, quando o indutor começa a se acostumar com a corrente passando por ele.
Ótimo. Então vamos ver agora mais um caso. A chave estava fechada no caso anterior e agora ela foi aberta novamente. Então o que eu tinha até aqui? Eu tinha o primeiro momento, onde o indutor se opôs à passagem da corrente. O segundo momento, que é o momento de estabilidade. E no terceiro momento, quando eu abro a chave, a tendência é que eu interrompa a corrente que passe pelo indutor. Só que o indutor ele se opõe à variação da corrente, tanto para a variação positiva, aumentando a corrente, quanto para variações negativas, diminuindo a corrente. Então, se eu estou tentando interromper a passagem de corrente no indutor, o que ele vai fazer? Ele cria uma corrente contrária para tentar manter a corrente fluindo por ele. Para isso, ele cria também uma tensão neste sentido aqui, uma tensão a favor da continuidade da corrente. Então, quando eu abro a chave, eu vou continuar ainda passando corrente por um determinado tempo até que finalmente a corrente chegue a zero. Ou seja, eu continuo criando uma corrente aqui para tentar manter o fluxo da corrente que estava antes. Eu quero que vocês olhem nesse momento aqui. Esse momento aqui, eu interrompo a corrente do circuito, estou abrindo a chave. Se eu estou abrindo a chave, significa que não tenho tensão no circuito, não tenho energia sendo fornecida ao circuito. Mas mesmo assim, se eu não tenho tensão, mas mesmo assim, ó, se vocês observarem, eu ainda tenho corrente. De onde que vem essa energia? Porque quando a gente trabalhava com resistores, se eu interrompia a tensão, eu já não tinha potência, já não tinha energia, então eu já não tinha corrente no circuito. Isso com resistores. Só que no indutor, veja só que curioso. Eu estou interrompendo a energia do circuito, que estou abrindo a chave, e ainda tem corrente fluindo pelo circuito. De onde que vem essa energia? Essa energia vem do indutor. Então significa que o indutor ele armazena energia. Em que forma que ele armazena energia? Armazena energia através do seu campo magnético. Porque como a gente viu nas aulas anteriores, quando eu tenho uma passagem de corrente por uma bobina, eu tenho um campo magnético. Então esse campo magnético estava ainda na bobina. E quando eu interrompo a energia, eu descarrego essa energia através da corrente. Então a corrente gera energia em forma de campo magnético. E quando eu interrompo o circuito, eu descarrego essa energia na forma de corrente novamente. Conclusões. Então, com isso, eu posso concluir que, primeiro, o indutor armazena energia na forma de campo magnético. Ou seja, pessoal, olhem isso aqui. No primeiro momento, quando eu fecho a chave, em um circuito puramente resistível, eu estou fechando a chave, eu deveria ter corrente já fluindo pelo circuito, mas eu não tenho. Eu não observo esse aumento abrupto de corrente no circuito. Significa que eu estou pegando a parte de energia que já era para estar no circuito, estou transformando essa energia em campo magnético. Porém, no momento de estabilidade, o indutor vira como se fosse uma corrente com um curto-circuito, deixa passar a corrente sem nenhum problema. Quando eu interrompo o circuito, quando eu abro a chave, se tivesse aqui um circuito com um resistor, eu teria uma diminuição da corrente para zero imediatamente. Só que não é o que acontece. Eu continuo tendo corrente no circuito. De onde que vem essa energia? Vem daquela energia que eu tinha armazenado aqui no começo. Ó. Aqui eu armazenei energia e aqui eu estou descarregando a energia. Então, primeiro, o indutor armazena energia na forma de campo magnético. Segundo, o indutor se opõe à variação de corrente elétrica. E aí ele pode ser utilizado como filtro. Filtro é para você evitar que tenha variações rápidas de corrente no circuito, para não queimar o circuito. Então o indutor funciona muito bem nesses casos.
Todo lugar que eu tiver uma variação abrupta de corrente, se eu colocar um indutor, ele vai diminuir essa variação, porque ele se opõe à variação de corrente. Outro caso muito importante. Se eu olhar aqui, ó, eu coloquei em vermelho como seria um, um circuito puramente resistível, ou seja, um circuito onde eu tenho apenas um resistor. Eu quero agora, vou apagar esse circuito e vou mostrar para vocês como que é a tensão desse circuito. Então, a corrente é o gráfico que vocês estão olhando aqui. Esse aqui é o gráfico da corrente. Como que é a tensão do circuito? Bom, a tensão é o seguinte. A tensão era zero porque a chave estava aberta. No momento que eu fecho a chave, a tensão é máxima no circuito. E depois, no momento que eu abro a chave novamente, a tensão volta para zero. Se eu comparar os dois gráficos, o gráfico da corrente, que está aqui em vermelho, com o gráfico da tensão, que está em verde, a gente pode concluir que a tensão ela chega no valor máximo primeiro e depois a corrente chega no seu valor máximo. Então, aparentemente, a corrente está atrasada. Mas vamos ver se isso acontece mesmo. Quando eu abro a chave, a tensão ela chega no valor mínimo do tempo 2. E a corrente, ela demora um tempo para chegar no valor mínimo. Então, realmente, pessoal, a corrente, quando tem um indutor, a corrente fica atrasada em relação à tensão. A tensão atinge os valores máximos primeiro e depois a corrente atinge os seus valores máximos. São as três conclusões. O indutor armazena energia na forma de campo magnético. O indutor se opõe à variação de corrente elétrica. E terceiro, em um indutor, a corrente está atrasada em relação à tensão elétrica. Na equação do item anterior, a gente viu um símbolo L, que eu disse que era uma das características mais importantes do indutor, que é a indutância. Então, nesse tópico, nós vamos tratar da indutância. Primeiro, o símbolo da indutância, a unidade da indutância é o Henry, que foi um dos pioneiros no assunto. Por isso, em homenagem a ele, a unidade ela é Henry e o símbolo vai ser o H maiúsculo. É o H maiúsculo. A indutância, que nada mais é do que uma bobina, ela depende principalmente de quatro características que influenciam no seu valor. Vou até desenhar aqui uma bobina. Então, tem uma bobina. Tá aqui, isso aqui eu posso dizer que é um indutor. As quatro características que vão influenciar na indutância. Primeiro, a área das espiras. A área das espiras é essa área interna aqui das espiras. Quanto maior a área, maior a indutância. Então, quando eu estou falando de indutância, estou falando da sua capacidade de armazenar energia na forma de campo magnético ou da sua característica de se opor à variação da corrente, tanto variações positivas, aumentando a corrente, quanto variações negativas, diminuindo a corrente. Então, significa que, se eu aumentar a área, eu estarei aumentando a indutância do indutor. Ou seja, a gente já viu que na equação, quando as duas características são diretamente proporcionais, ou seja, se eu aumento uma, eu aumento proporcionalmente a outra, as duas ficam no lado de cima da equação. Então, a área fica no lado de cima da equação. Vamos ver a próxima característica, que é o número de espiras. Então, a quantidade de espiras também influencia na indutância. Quanto maior o número de espiras, maior a indutância. Portanto, o número de espiras também vai ficar no lado de cima da equação. Outra característica que influencia é o material do núcleo. Ou seja, no núcleo eu posso não ter nada, apenas o ar,
e isso vai dar uma característica para a minha bobina, ou posso colocar aqui no núcleo, como a gente já viu em transformadores, o material ferromagnético, que vai aumentar o fluxo aqui do campo magnético. E aí, consequentemente, ele aumenta o valor da indutância. Então, o material do núcleo também é diretamente proporcional à indutância, por isso ele vai ficar do lado de cima da equação. Outra característica, deixa eu ver mais uma cor aqui para a gente fazer. Fazer dessa cor aqui. Outra característica é o comprimento da bobina, que é isso aqui. Quanto maior o comprimento da bobina, menor a sua indutância, olha só. Portanto, se eu quiser uma indutância alta, é importante que eu deixe a bobina bem concentrada, eu deixe as espiras uma muito próxima da outra, ou até uma em cima da outra, para diminuir esse seu comprimento. Portanto, o comprimento da bobina ele é inversamente proporcional à indutância. Quanto maior o comprimento, menor a indutância. Por isso, ele fica aqui embaixo da equação. São essas três, aliás, essas quatro, as principais características do indutor. Lembrando, eu coloquei aqui três casos, três valores diferentes de indutância, L1, L2 e L3. O L1 ele tem a maior indutância, significa que ele tem uma maior capacidade de armazenar energia na forma de campo magnético e se opõe mais à variação da corrente. Então, quando eu fecho a chave, o L1 é o que mais demora, se você olhar, o L1 é o que mais demora para atingir o valor máximo. Ao mesmo tempo que, quando eu abro a chave e desligo o circuito, ele demora mais tempo para chegar no valor mínimo, que ele está descarregando a sua energia na forma de corrente. O L2, na linha preta aqui, é o valor intermediário. E o L3, ele é o bipolar, a indutância, o indutor que tem a menor indutância. Portanto, quando eu fecho a chave, ele chega mais rápido no valor máximo. E quando eu abro a chave, ele chega mais rápido no valor mínimo. Por isso, a gente pode dizer que o L3 ele está mais próximo de um comportamento de um resistor, tá? Porque a indutância do L3 é mais baixa. No início dessa aula, nós analisamos o indutor em corrente contínua. Se vocês não se lembram, a gente tinha um circuito com uma fonte de corrente contínua e um indutor e uma chave, onde a gente abria e fechava a chave e analisava como que era o comportamento do indutor. E percebemos também que aí nós deduzimos que o indutor ele se opõe à variação da corrente e também que o indutor é capaz de armazenar energia na forma de campo magnético. Agora nós vamos estudar o indutor em corrente alternada. Se a corrente é alternada, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o indutor sempre vai estar se opondo à variação da corrente, porque a corrente sempre vai estar variando. Primeiro, nós vamos ver duas características de um circuito em corrente alternada com indutor, a tensão e a corrente. Então, eu coloquei até aquele circuito que a gente tinha colocado aqui, mas agora eu troquei a fonte de corrente contínua por uma fonte de corrente alternada. E a chave está sempre fechada. Naquele momento em que a gente analisou o circuito em corrente contínua, nós percebemos que a corrente ela está sempre atrasada em relação à tensão. Se eu olhar o gráfico aqui no canto direito, eu tenho a tensão em vermelho, onde a tensão ela chega no valor máximo, é uma senoide, como vocês já estão acostumados. A tensão ela chega no valor máximo e logo em seguida, atrasada, a corrente chega no valor máximo. Estou analisando em relação ao tempo, então, quanto mais para a direita, mais atrasado.
Em seguida, a tensão chega no valor zero e a corrente leva um tempo para chegar no valor zero, como a gente já tinha visto no caso anterior. Continuando o ciclo da senoide, a tensão chega no valor máximo negativo e aí a corrente chega no valor máximo negativo depois de um tempo. Então, a corrente está atrasada em relação à tensão. Enquanto que ela está atrasada? Ela está atrasada em 90 graus. É uma característica de circuitos que tem indutor. A corrente é atrasada em relação à tensão em 90 graus. Então, se eu for representar a tensão e a corrente em um diagrama fasorial, que vocês já estudaram também, se a tensão ela está no ângulo zero, a corrente ela está no ângulo menos 90 graus, ou seja, ela está atrasada 90 graus em relação à tensão. Com isso, eu posso montar a equação, a expressão matemática da tensão, onde a tensão, que varia ao longo do tempo, é a tensão de pico vezes seno de 2π vezes a frequência vezes o tempo. Ou, como vocês já viram, posso colocar na forma de número complexo. E aí eu optei em colocar na forma de número polar, onde eu coloco apenas o valor de pico e a fase, que é fase zero. Lembrando que a tensão aqui nesse nosso caso, ela começou com ângulo zero. E aí eu posso fazer a mesma coisa para a corrente. Então a corrente, que varia ao longo do tempo, é a corrente de pico seno. E aqui permanece igual, porque eu não mudo a característica da frequência. Porém, a corrente está atrasada em 90 graus, porque realmente tudo que acontece com a tensão acontece em seguida com a corrente, atrasada em 90 graus. Outra forma de colocar, na forma de número complexo, e aí também colocamos na forma polar, é o valor de pico, que é um parâmetro que muda, e a fase, que é menos 90 graus. Então, tenho sempre em mente isso aí. Dependendo da fase que tiver a tensão, a corrente está atrasada em 90 graus. Outra coisa que nós temos que ter em mente, o indutor ele se opõe à variação da corrente. Como a corrente está sempre variando, o indutor está sempre se opondo à passagem de corrente, porque estamos em regime de corrente alternada. Isso significa que o indutor ele se comporta também como um resistor em regime de corrente alternada. Só que a gente não vai chamar de resistência. A gente vai dar um nome diferente, a gente vai chamar de reatância. Mas olha que legal então. Assim como a gente tinha tensão, corrente e resistência, agora nós teremos tensão, corrente e reatância. O símbolo da reatância é o XL, que é a característica de se opor a passagens de corrente. Como que eu calculo a reatância? A reatância é um número complexo também. Se é um número complexo, eu tenho módulo e fase. Primeiro a gente vai calcular o módulo da reatância. O módulo da reatância eu calculo fazendo 2 vezes π vezes a frequência vezes a indutância. Então, a oposição à passagem de corrente do indutor depende de duas características, da indutância, como a gente já tinha visto, que é o L, e da frequência. Quanto maior a frequência, maior a oposição à passagem de corrente. Por quê? A gente não tinha visto que o indutor se opõe à variação da corrente? Se eu tiver uma variação muito rápida da corrente, ele vai se opor mais ainda. Se eu tiver uma variação lenta da corrente, ele vai se opor menos. Então, a reatância depende desses dois elementos, da frequência e do valor da indutância. Como que eu calculo a fase da reatância? Então, para saber a fase da reatância, eu vou utilizar a lei de Ohm. A lei de Ohm diz que tensão é resistência vezes a corrente. Só que agora eu não tenho mais o elemento resistência. Eu tenho o elemento reatância. Dá na mesma, para efeitos de cálculo. Se eu quero saber da reatância, o que eu vou fazer?
eu vou isolar a reatância e aí o I passa para o outro lado dividindo. Então fica reatância é tensão dividido pela corrente. A gente tinha visto que a tensão começa na fase zero, ou para esse caso a tensão está começando na fase zero. Se a tensão começa na fase zero, a gente viu que a corrente está 90 graus atrasada, então a fase da corrente é menos 90. E aí a gente vai recorrer àquela primeira aula de números complexos. Como que eu faço uma divisão de números complexos na forma polar? Eu divido os módulos, ou seja, faço V dividido por I, e subtraio as fases, ou seja, eu faço a fase da tensão menos a fase da corrente, que é menos 90. Menos com menos fica mais. Portanto, eu tenho tensão dividido por corrente mais 90 graus. Isso significa que a fase do indutor é mais 90 graus. Vai ser sempre assim. Ou seja, pessoal, agora eu tenho o número complexo da reatância, onde o módulo da reatância é 2π vezes a fase vezes a frequência, aliás, 2π vezes a frequência vezes a indutância, e a fase é sempre mais 90 graus, sempre mais 90. Então, sempre que eu pedir para vocês calcularem a reatância, é igual vocês faziam antes, com a resistência. Só que agora eu tenho esse número complexo, com módulo e fase mais 90 graus. Para vocês se familiarizarem mais com o indutor, especialmente nessa última característica, que é a reatância, vamos submeter o indutor aos extremos. Então, vamos colocar conectada uma fonte de corrente contínua e depois uma fonte de corrente alternada com uma frequência muito alta e ver o que acontece. Lembrem-se, quando eu falar em reatância, lembre-se da resistência, ou seja, a capacidade de se opor à passagem de corrente no circuito. Inclusive, a unidade continua sendo o ohm, tanto para resistência quanto para reatância. Então, no primeiro caso, o que eu fiz? Eu coloquei um indutor ligado a uma fonte de corrente contínua para ver o que acontece. E aí a gente viu que a reatância do indutor a gente calcula da seguinte forma, fazendo 2 vezes π vezes a frequência vezes o valor da indutância. Lembra a indutância? Aquelas características, quantidade de bobina, o núcleo, a área e o comprimento. Então, essa é a indutância. E aí, qual que é a frequência de uma tensão em regime de corrente contínua? Eu não tenho variação, né? Eu não tenho variação do sinal. Então, a frequência é igual a zero. Substituindo aqui o lugar da frequência por zero, fica que XL é igual a zero. Ou seja, tome muito cuidado com isso. Quando eu colocar um indutor conectado numa fonte de corrente contínua, é a mesma coisa que eu ligar um fio apenas. Eu vou ter um curto-circuito ali na minha montagem. Então tome muito cuidado. Vamos ver o caso 2. Quando ligo o indutor numa fonte de corrente alternada, mas essa fonte de corrente alternada tem uma frequência muito alta, uma frequência tendendo ao infinito. O que vai acontecer? Se eu substituir aqui por um valor muito alto tendendo ao infinito, o valor da reatância vai tender ao infinito também. Ou seja, vou ter uma resistência, nem é correto eu falar, mas eu vou ter uma resistência à passagem de corrente muito alta, que vai ser a mesma coisa que se eu tivesse um circuito aberto, impedindo que passe corrente por aqui. Então, quando eu tenho uma frequência muito alta, eu tenho uma reatância muito alta. Esses são os dois casos ali para a gente analisar. Simples, né? Resumo da parte 1. Eu dividi, então, essa aula em duas partes para que ela não ficasse muito longa. Então, nessa primeira parte, a gente viu apenas os indutores isolados, circuitos apenas com indutores,
E na parte seguinte, nós veremos circuitos com resistores e indutores. Sobre essa parte, o que nós vimos? Primeiro, uma introdução sobre indutores. Vimos que indutores são capazes de armazenar energia na forma magnética. A principal característica do indutor é a indutância, cujo valor depende do número de espiras, o número de voltas, da área das bobinas e do material no seu núcleo, pode ser o ar ou material ferromagnético, e depende também do comprimento da bobina. O indutor, ele se opõe à variação da corrente. Então, em regimes de corrente alternada, ou seja, que a corrente está sempre variando, o indutor vai ser como uma resistência. O nome da resistência do indutor é reatância indutiva. E essa reatância ela pode ser expressa na forma polar, com o módulo e a fase. Na forma polar, a reatância indutiva é calculada por 2π vezes a frequência vezes o valor da indutância, com um ângulo, ou seja, fase sempre de 90 graus positiva. Ou pode ser na forma cartesiana, onde a parte real é zero e a parte imaginária é mais j, 2π vezes a frequência vezes a indutância. Então, essas são as duas formas de a gente representar a reatância indutiva, ou seja, a oposição da indutância à variação da corrente. Lembrando que em um circuito onde tivermos indutor, apenas um indutor, se a tensão estiver com um ângulo de 0 graus, a corrente vai estar atrasada em 90 graus em relação ao valor da tensão. Como a gente observa aqui, ó, se a tensão começa com a fase inicial 0, a reatância indutiva, a corrente, ela começa atrasada em 90 graus. Ou seja, ela demora 90 graus para alcançar a tensão, ou fazer o que a tensão está fazendo. Então, se aqui nesse ponto a tensão está no ponto máximo, a corrente demora 90 graus para chegar no ponto máximo. Aqui a tensão está em zero, a corrente demora 90 graus para chegar no ponto zero. Ou seja, a corrente sempre vai estar atrasada em 90 graus. Não se esqueçam disso. A corrente vai estar atrasada em 90 graus e a reatância indutiva ela tem fase sempre em 90 graus. É isso que eu tinha planejado para essa primeira parte. E na próxima aula a gente vai ver então a segunda parte, que são os circuitos com resistores e indutores. Obrigado aí pela atenção de todos e até mais.